Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 19 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos agora meditar o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Você é o fermento, você é a semente. Se você viver e praticar a palavra, ela te torna semente. A tua vida se torna fermento. Lembre-se que para muitos você é a única Bíblia que eles ainda conseguem ler. Na medida que você se tornar palavra vivida, na medida que a tua vida se torna uma palavra vivente, o mundo ao seu redor começará a mudar. Em silêncio, o cristão é capaz de revirar o mundo. As verdadeiras revoluções começam dentro de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fotografa a nossa vida com a maravilhosa imagem da semente de mostarda, um humilde e minúsculo grão que quase se perde na sua mão. Ninguém diria que esta microscópica semente poderia crescer tanto que se transforma em uma árvore para os pássaros fazer os seus ninhos. Assim Deus faz com as almas que a Ele se confia inteiramente. A humilde semente que Deus coloca em você tem um poder imenso. Esta semente te torna fermento na massa, fermento do mundo novo. O fermento, como um grão de mostarda, não se vê. Ninguém dá nada para ele. Mas no silêncio, quando tudo dorme, ele não dorme. Ele não deixa em paz a massa e a faz fermentar. Assim a semente cresce e brota, ela não para. Esse é o cristão com o mundo que está ao seu redor. Podemos lembrar o que fala as nossas constituições. Em silêncio Belém revirou o mundo. Em silêncio nós também reviraremos o mundo. A semente, bem sabemos, é a palavra, tão silenciosa e tão humilde que não incomoda e nem assusta ninguém. A palavra sai de Deus. E como Deus quer precisar do homem, assim a palavra precisa do terreno. Se a palavra não encontra um bom terreno, ela continua por anos um simples grão. Nunca se torna uma árvore. Mas se um bom terreno a acolhe, ela brota, frutifica, se torna uma grande árvore. Isso significa que a própria palavra faz brotar em você uma força nova, capaz de fazer o mundo florescer. É maravilhoso ver como as obras-primas de Deus acontecem no silêncio e na humildade. A palavra precisa de nós e nós precisamos ainda mais dela. Da mesma forma que uma semente sem terreno nada faz e um terreno sem semente
também permanece terrivelmente estéril. Esta parábola é um grande encorajamento para cada um de nós, porque nos diz que com o nosso silêncio, o nosso trabalho silencioso e humilde, escondido e aparentemente infrutuoso e pouco reconhecido, o mundo vai mudar. Porque não tem massa que resista ao fermento. Quando o fermento é misturado à massa, a massa não é mais a mesma. Ela cresce sempre mais e se torna um gostoso bolo uma vez que é colocada no fogo. Assim, irmãos, porquanto cada um de nós se sinta pequeno e humilde, sem forças para se erguer e levantar esse mundo caído, deve saber que no seu coração habita a força infinita de Deus, a força da fecundidade, da semente de Deus. Aparentemente você é igual à multidão, à massa. Cria uma família, estuda, trabalha, cansa, toma o ônibus todos os dias, o metrô, anda, luta, trabalha para chegar no fim do mês com o seu salário. Mas, na verdade, você é muito diferente das demais pessoas da sociedade, porque no teu coração está a poderosa semente de Deus. No teu coração está o fermento de Deus. O que significa a imagem do fermento e da semente? É claro, se trata da vida de Deus em você. A tua oração profunda, o teu relacionamento com Deus te torna diferente, te torna fermento para o mundo que te cerca. O amor que jorra em você, provindo de Deus e vai para o mundo que está ao teu redor, é uma fonte inesgotável e quem te aproxima se sente amado e misteriosamente atraído. O amor é a oração que habita em ti, dará muito fruto. Lentamente o mundo que está ao teu redor começará a fermentar e a brotar para o bem, mesmo sem que ninguém se dê conta. Se você for fiel no silêncio da tua oração, constante na tua busca de Deus, você verá que outros te seguirão. A tua semente se tornará uma grande árvore. Se você permanecer dando testemunho e se declarando humildemente por Jesus, você verá que arrastará muitos outros. Como falavam os primeiros cristãos, o sangue dos mártires se tornou semente de novos cristãos. E a perseguição só teve como efeito o de espalhar a semente para o mundo inteiro. Assim comenta o nosso Papa Bento XVI. O que sustenta o agricultor na sua labuta cotidiana é precisamente a confiança na força da semente e na bondade do terreno. Esta parábola evoca o mistério da criação e da redenção, da obra fecunda de Deus na história. Ele é o Senhor do reino, o homem é o seu colaborador humilde, que contempla e rejubila com a obra criadora divina e dela espera pacientemente os frutos. A narração final nos faz pensar na intervenção conclusiva de Deus no fim dos tempos, quando Ele realizará plenamente o seu reino. O tempo presente é época de sementeira e o crescimento da semente é garantida pelo Senhor. Então, cada cristão sabe bem que deve fazer tudo aquilo que pode, mas que o resultado final depende de Deus. Esta consciência o ampara no cansaço de cada dia, de maneira especial nas situações mais difíceis. A este propósito, Santo Inácio de Loyola escreve: Age como se tudo dependesse de ti, sabendo, porém, que na realidade tudo depende de Deus. Também a segunda parábola utiliza a imagem da sementeira. Aqui, no entanto, trata-se de uma semente específica, o grão de mostarda,
considerada a menor de todas as sementes. Porém, embora tão pequenina, ela está cheia de vida, e do seu partir-se, do seu se quebrar, do seu se abrir, nasce um rebento capaz de romper o terreno, de sair à luz do sol e de crescer, até se tornar maior que todas as hortaliças. A debilidade é a força da semente. O romper-se é o seu poder. E assim é o reino de Deus. É uma realidade humanamente pequena, formada por quantos são pobres de coração, formada por aqueles que não confiam na própria força, mas na força do amor de Deus, formada por todos os que não são importantes aos olhos do mundo, e no entanto é precisamente através deles que irrompe a força de Cristo e transforma aquilo que é aparentemente insignificante. A imagem da semente é particularmente querida a Jesus porque expressa bem o mistério do reino de Deus. Nas duas parábolas de hoje, ele representa um crescimento e um contraste. O crescimento que se verifica graças a um dinamismo íncito na própria semente, e o contraste que existe entre a pequenez da semente e a grandeza daquilo que ela produz. A mensagem é clara. Não obstante exija a nossa colaboração, o reino de Deus é antes de tudo dom do Senhor, graça que precede o homem e as suas obras. A nossa pequena força, aparentemente impotente diante dos problemas do mundo, se for introduzida na força de Deus, não teme obstáculos, porque a vitória do Senhor é certa. É o milagre do amor de Deus que faz germinar e crescer cada semente de bem espalhada na terra. E a experiência deste milagre de amor leva-nos a ser otimistas, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e do mal que nós encontramos. A semente germina e cresce, porque é o amor de Deus que a faz crescer. A Virgem Maria, que acolheu como terra boa a semente da palavra divina, fortaleça em nós esta fé e esta esperança. Assim termina Papa Bento XVI, e à luz das suas palavras podemos ver novamente o trecho do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para falar em parábolas, ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Vamos agora parar um minuto para sublinhar e anotar o que o Espírito Santo imprime no nosso coração.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, para que nos ajude a trabalhar como se tudo dependesse de nós, sabendo, porém, que tudo é dom de Deus, até o nosso esforço. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Você é o fermento. Paz e alegria a todos. Você é a semente. Paz e alegria a todos. Somos sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força pra recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado está. Somos sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força pra recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, eu sei do seu lado estar. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar. Tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar. Tenho visto você procurar um lugar pra se encaixar. Me angustio em ver que não consegue ser feliz.
se eu não te enxertar em mim. Sua busca não terá fim se eu não te enxertar em mim. Sua busca não terá fim. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar. Tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te